Meu coração parou de bater por um minuto. Por um minuto. Sim. De Paul Dillette, que passou de 287 quilos de pura massa para parecer completamente diferente em uma entrevista recente, para Ronnie Coleman, um MR Olímpia 8 vezes cuja vida agora não se parece em nada com seus dias no palco. Neste vídeo, estamos analisando fisiculturistas que passaram pelas maiores transformações e ficaram completamente irreconhecíveis após desistirem. Paul Dillette. Com 1,88 metros de altura e pisando 287 quilos no palco, Paul era o tipo de homem que fazia toda a plateia de um show de fisiculturismo ficar completamente em silêncio. Não apenas por admiração, mas por algo mais próximo de espanto, descrença, do instinto muito humano que se ativa quando você vê algo que seu cérebro não consegue processar imediatamente. Chamavam-no de Paul Jurássico. Chamavam-no de Frankenstein. Joe Weider, o padrinho do fisiculturismo em pessoa, supostamente viu a pose de duplo bíceps de Paul pela primeira vez e ficou tão impressionado que lhe ofereceu um contrato de 3.500 por mês apenas para comer, dormir e treinar. Um garoto do Canadá que cresceu pobre tinha acabado de ser pago para se tornar um monstro. E então veio o Arnold Classic de 1994. Paul entrou no pré-julgamento parecendo a força mais irresistível daquele palco. Ele tinha o tamanho. Ele tinha o condicionamento. Ele tinha a presença. E então em um dos momentos mais aterrorizantes na história do fisiculturismo profissional, tudo deu errado de uma vez. A desidratação severa e o uso de diuréticos causaram um episódio de cãibra em todo o corpo tão catastrófico que Paul literalmente congelou no meio da pose. Braços travados, pernas travadas, gritando "Oh meu Deus!" na frente de uma multidão atordoada antes que 4 homens tivessem que carregá-lo para fora do palco. Mas o que a maioria das pessoas não sabia, o que só saiu mais tarde nas confissões silenciosas que os atletas fazem quando o holofote se apaga foi o que aconteceu naqueles momentos aterradores nos bastidores. Meu coração parou de bater por um leia isso novamente. Seu coração parou por um período inteiro.
Uma declaração tão factual, tão calmamente entregue que de alguma forma a torna mais arrepiante em vez de menos. Isto não era uma queimbra. Este era um homem em pé na borda absoluta da existência humana. Há uma decisão ruim de preparação de nunca sair daquele palco. E os fãs ainda debatem até hoje se, não fosse pelos diuréticos, Paul Dillette deveria ter saído com aquele troféu. Paul também falou abertamente sobre enfrentar o racismo sistêmico no fisiculturismo profissional, uma admissão rara e corajosa em um esporte que raramente tinha essas conversas. Os profissionais negros recebiam muito menos capas de revistas e oportunidades promocionais, independentemente de seu mérito físico. Paul se sentiu negligenciado. Ele tinha 287 quilos de excelência documentada e nem sempre era suficiente. Depois de se aposentar da competição IFBB por volta de 2012, Paul se afastou completamente do treinamento pesado e construiu a WBFF, seu próprio império de modelagem fitness. Mas o corpo, aquele corpo que uma vez fez a mandíbula de Joe Wilder cair. Vídeos recentes e TikToks de 2025 e 2026 mostram um Paul Dillette que os fãs descrevem como quase completamente reconhecível, uma silhueta magra e macia com gordura na região abdominal e sem nenhum rastro visível do homem que uma vez segurou um esporte inteiro em suas mãos enormes. As reações dos fãs viralizaram com comentários chamando de reconhecível depois de toda a preparação extrema que ele colocou seu corpo. Agora nos seus 60 anos, organizando eventos nas Bahamas e comentando sobre o esporte que ajudou a definir, o próprio Paul admite que a era bruta e intransigente dos anos 90, e o corpo que exigia nunca pode ser replicada. Ele está em paz, mas o fantasma do Frankenstein ainda assombra cada manchete. E falando sobre o custo devastador de levar o corpo ao seu limite absoluto, e o que acontece quando os rins começam a enviar silenciosamente seu aviso final desesperado, nossa próxima história é uma das mais angustiantes que o esporte já produziu. Tom Prince. Há uma crueldade particular em ver um homem que dedicou cada molécula de seu ser para construir a fisiologia mais extrema possível. E então assistir aos órgãos muito que o mantêm vivo começarem a falhar silenciosamente sem aviso antes que ele pudesse realmente mostrar ao mundo do que era capaz. Essa é a história de Tom Prince. No seu pico de entre-safra, Tom Prince pesava 312 quilos. Isso não é um erro de digitação. 312 quilos de músculo denso, detalhado e desenvolvido legendariamente com isquiotibiais tão espessos e estriados que fãs e profissionais falavam sobre eles da maneira que as pessoas falam sobre obras de arte. Ele era um pro IFBB em ascensão, ficando em terceiro lugar no campeonato da noite de 2001 e a comunidade de fisiculturismo começava a sussurrar seu nome com um tipo de reverência reservado para futuros contendentes de Olímpia. E então seus rins começaram a falhar. Diagnosticado com uma rara doença renal, glomerulosclerose focal segmentar ou FSGS por volta de 2002 e 2003, Tom foi confrontado com uma realidade que nenhuma quantidade de disciplina ou força de vontade poderia treinar. Os médicos foram diretos. Seu corpo não poderia sobreviver a outra preparação para a competição. O debate sobre a causa circulou por anos. Cortes de água extremos de até 82 kg em uma única preparação. Uso pesado de analgésicos e ibuprofeno para lidar com a dor do treinamento e o estresse agravante do peso corporal extremo em órgãos já comprometidos foram todos citados. Também pode ter havido um componente genético. A verdade, como em muitas dessas histórias, provavelmente é tudo isto de uma vez. O que ele sabia naquele momento, o que os números em um relatório de laboratório lhe diziam, era que a escolha era simples. Competir e morrer ou se aposentar e viver. Você sabe, foi como, uau. Você sabe, como agora 3,9 é insuficiência renal, certo? 6,9 é insuficiência renal aguda, o que significa que nunca voltará. Como uma vez que você volta àquilo, você é isso no que diz respeito aos seus rins. Então, ainda estou ligeiramente, novamente, em minha cabeça, novamente, um pouco motivado demais para meu próprio bem. Essa foi uma de minhas linhas favoritas. Ele escolheu a vida. Ele se aposentou. E a estrutura de 312 kg que uma vez comandava salas inteiras começou a encolher para algo irreconhecível. Não por escolha, não por preguiça, mas porque a máquina que alimentava essa fisiologia nunca foi projetada para funcionar sem o mesmo combustível extremo que estava simultaneamente o destruindo. Fora dos esteroides, fora dos protocolos extremos, fora da preparação para a competição, o corpo simplesmente não conseguiu manter o que havia construído. Fãs que se lembravam daqueles isquiotibiais lendários estavam postando comparações lado a lado online, chamando-os de deprimente, lutando para conciliar o antes com o depois. Em 2012, um transplante renal deu a Tom e sua família esperança real pela primeira vez em anos. Ele estava reconstruindo. Ele estava administrando um negócio de propriedades com sua esposa. Havia luz à frente. E então, em 2014, o rim transplantado falhou. Tom Prince estava de volta à diálise 4 horas de cada vez, 3 vezes por semana durante anos. E no início de 2022, complicações relacionadas ao câncer tiraram sua vida. Ele tinha 52 anos de idade. As homenagens que inundaram o mundo do fisiculturismo foram unânimes em seu luto. Rip, irmão, de pessoas que entendiam exatamente o que ele havia sacrificado. A história de Tom Prince não é apenas sobre uma fisiologia que desapareceu. É sobre um homem que conhecia o preço, pagou completamente e ainda ficou sem tempo. E é um capítulo essencial na história do que este esporte pode exigir de seus melhores atletas. De uma crise médica devastadora para outra, exceto que o próximo homem em nossa lista conseguiu superar um prognóstico que teria quebrado quase qualquer outra pessoa. E a transformação física, possivelmente a mais extrema em toda esta lista. Flex Wheeler. Arnold Schwarzenegger, um homem não conhecido por distribuir elogios livremente ou sem propósito, uma vez chamou Flex Wheeler de fisiculturista mais esteticamente perfeito que já vira. Ronnie Coleman, o MR Olímpia 8 vezes, declarou simplesmente que Flex tinha a melhor genética do mundo. De 4 vitórias no Arnold Classic a múltiplas segundas colocações em Olímpia, Flex Wheeler era por todas as medidas o atleta que o fisiculturismo estava esperando. Simetria, proporção, condicionamento, presença. Ele tinha tudo isto de uma vez de uma maneira que muito poucos humanos jamais tiveram ou jamais terão. E seu corpo estava silenciosa e metodicamente se destruindo por dentro. Flex foi diagnosticado com glomerulosclerose focal segmentar FSGS por volta de 1999 a 2000. Crucialmente, e isto não pode ser enfatizado demais, ambos os seus pais carregavam a condição, era congênita, não puramente uma consequência do uso de esteroides, mas as exigências extremas do fisiculturismo profissional acelerou o dano de maneiras que eram quase impossíveis de compreender. Os médicos supostamente lhe disseram que ele não sobreviveria aos seus 30 anos sem insuficiência renal, que seus 40 anos trariam um transplante ou morte. Flex continuou competindo mesmo assim, porque é o que esses homens fazem. Eles prosseguem. Em 2003, após 9 cirurgias em 11 semanas, Flex Wheeler foi finalmente forçado a parar. Ele entrou no hospital com 270 quilos, definido, um monumento vivo à conquista humana. E ele saiu com 160 quilos e 30% de gordura corporal. 110 quilos se foram.
A devastação emocional de estar deitado em uma cama de hospital e sentir aquele corpo desaparecer dia após dia, sabendo que nunca voltaria na mesma forma, é algo sobre o qual Flex falou com honestidade bruta e abrasadora. Um transplante renal em 2013 lhe deu mais tempo, mas as complicações nunca realmente pararam. Então, em 2019, veio a notícia que parou o mundo do fisiculturismo. A perna direita de Flex Wheeler foi amputada abaixo do joelho devido a problemas de circulação, coágulos de sangue e as consequências em cascata de anos de complicações relacionadas a transplante. O homem com, por consenso geral, os melhores dons físicos que o esporte jamais vira estava agora lutando simplesmente para estar vivo. Por 2022 e 2023, seu rim doador mostrava sinais sérios de deterioração. Infecções de AIDS estavam desencadeando crises de desidratação e ele estava descrevendo dor nas costas crônica de 7 a 10 em cada 10 todos os dias. E ainda assim, por 2026, Flex Wheeler tinha superado um prognóstico de 6 meses de vida por anos. Ele lançou uma série no YouTube. Ele treina. Ele fala abertamente sobre depressão, sobre a perda de seus jogos, sobre a brutal realidade emocional de ver um corpo que uma vez definiu uma era ficar irreconhecível até para si mesmo. Eu não desejaria isto ao meu pior inimigo, ele diz. E quando um homem que passou sua vida escolhendo dor diz isso, você ouve. O próximo fisiculturista em nossa lista também teve sua carreira encerrada por um único momento catastrófico. Exceto que no seu caso, isso aconteceu no meio de um ensaio fotográfico com 675 quilos com câmeras ligadas e sua primeira emoção quando ele caiu no chão. Não era dolorosa. Era um alívio. Jean-Pierre Fouch. Existem acidentes de fisiculturismo e depois há o que aconteceu com Jean-Pierre Fouch em 2002. Um momento tão horrível, tão brutalmente visceral que viveu na memória coletiva do esporte por mais de 2 décadas e ainda faz as pessoas se retraírem ao ouvir falar disso. Jean-Pierre Fouch era um fenômeno emergente, um homem com tamanho e densidade que genuinamente fez as pessoas questionarem se o esqueleto humano era capaz de suportar o que havia construído. Múltiplas aparições em Olímpia, uma fisiologia que chamava a atenção em uma sala cheia dos maiores homens do planeta. Ele estava posicionado, por qualquer avaliação razoável, para uma execução muito significativa no topo do esporte. E então veio o ensaio fotográfico na Gold Gym para a revista Flex com 675 quilos carregados na barra. Uma série de agachamentos que para um homem de seu tamanho e histórico de treinamento deveria ter sido difícil, mas gerenciável. E então, em uma fração de segundo, colapso completo. Ele rasgou seu vasto medial em seu quadríceps esquerdo e destruiu os ligamentos da patela em seu joelho direito. Ele caiu sob a barra. Os paramédicos correram. Ele ficou lá no chão do ginásio imobilizado enquanto as câmeras que deveriam estar capturando sua grandeza em vez capturaram sua destruição. Sua carreira tinha acabado. A recuperação levaria anos. Ele tentaria voltar, mas os joelhos, como ele mais tarde admitiria, nunca foram os mesmos novamente. Mas aqui é onde a história dá uma volta que ninguém esperava. Aqui está a reviravolta que separa a história de Jean-Pierre Fouch de todas as outras narrativas de lesão na história do fisiculturismo. Porque quando ele estava deitado naquele chão esperando ajuda, a emoção que sentiu, a resposta emocional crua e sem filtros ao momento que terminou com tudo não era devastação. Não era luto. Não era pânico. Eu estava tão aliviado. Sério? Você realmente sentiu uma sensação de paz sobre tudo isto? Eu estava deitado lá e apenas não. Eu não sentia nenhuma dor. Eu absolutamente não sentia dor. Alívio. Puro, imediato, involuntário alívio. Uma desculpa legítima, como ele mais tarde descreveria, uma maneira de sair do ciclo implacável, cansativo e brutal de dieta extrema e treinamento em que havia estado preso por anos. Ele também admitiu arrependimentos, não aprender inglês mais rápido em um esporte que era, no seu coração comercial, profundamente americano, não apresentar seu melhor em cada palco em que tinha o direito de estar. Mas naquele momento de devastação física completa, o que sentiu foi paz. Pós-aposentadoria, Fouch fez a transição completamente para fora do fisiculturismo e pro abolish, e a fisiologia que uma vez fez o público suspirar silenciosamente evaporou. As fotos recentes mostram um homem de família feliz e saudável quase reconhecível para qualquer um que o conhecesse apenas do palco. Ele agora treina online, compartilhando o que sabe com a próxima geração. E um comentário de fã circulando infinitamente nos fóruns de fisiculturismo talvez disse melhor. Aquele acidente talvez tenha salvado sua vida. De uma carreira encerrada por uma lesão catastrófica para uma carreira encerrada por algo ainda mais aterrorizante. Um inimigo invisível que se infiltrou no corpo de um homem e quase o matou enquanto ele dormia. Nossa próxima história é uma das mais dramáticas na história profissional de Chris Cormier. A longevidade no fisiculturismo profissional é quase paradoxal. As coisas muito que permitem a um homem continuar competindo no nível mais alto ano após ano. Os protocolos extremos, o carregamento pesado de articulações e órgãos, o gerenciamento constante de um corpo sendo empurrado muito além de seus limites de design natural, são também as coisas que se acumulam silenciosamente em background, construindo para um acerto de contas inevitável. Para Chris Cormier, aquele acerto de contas chegou em 2006 na Inglaterra na forma mais aterradora e inesperada imaginável. No momento em que sua carreira terminou, Chris Cormier havia competido em 72 shows profissionais. 72. Ele havia reivindicado 12 vitórias profissionais. Ele havia sido Arnold Classic finalista 6 vezes, um recorde de consistência de nível elite que a maioria dos profissionais em qualquer esporte passaria uma carreira inteira perseguindo. Ele havia treinado ao lado de Dorian Yates. Ele era por qualquer padrão objetivo um dos mais realizados fisiculturistas profissionais de sua era. Um homem que havia absolutamente e definitivamente ganhado seu lugar na conversa sobre os maiores de todos os tempos do esporte. E então ele estava se preparando para o Olímpia na Inglaterra, treinando com Yates, e algo deu errado. Uma lesão relacionada ao fisiculturismo permitiu que bactérias entrassem em seu sistema. Aquelas bactérias se movimentaram através de seu corpo e encontraram exatamente para onde queriam ir. O ponto mais fraco, o lugar que havia absorvido décadas de carregamento extremo e estresse. Nas minhas costas, eu tinha uma infecção espinhal devido a ter bactérias em meu sistema e foi para a parte mais fraca do meu corpo. Diz que eram minhas costas. Sempre foi meu, uma infecção espinhal. Ele foi ao hospital.
que havia acontecido? Quanto tempo ele esteve fora? Quanto tempo havia passado? A resposta relatada de Chris a tudo isto, a acordar de um coma de um mês, a ser informado que seu corpo havia estado lutando contra uma infecção espinhal enquanto estava inconsciente, era caracteristicamente, quase surreal focada. Vamos treinar para a Olímpia. O fogo competitivo não sabia que deveria ser extinguido, mas a realidade nem sempre é movida pela determinação. A cirurgia seguiu, lesões dos tríceps agravaram o dano e a aposentadoria forçada se tornou inevitável. Ele documentou a experiência em seu filme Chris Cormier, I Am the Real Deal. Um título que disse tudo sobre como ele escolheu enquadrar até mesmo o capítulo mais escuro de sua história. O condicionamento de elite que definiu 72 aparições profissionais desapareceu lentamente após as cirurgias, tempo de treinamento perdido e um corpo que havia sido simplesmente pedido para fazer muito demais. Ainda impressionantemente construído por qualquer padrão civil, mas irreconhecível no contexto do homem que uma vez estava entre os profissionais mais definidos do mundo, ele agora treina globalmente, admite sentir falta do próprio cheiro do ginásio após a lesão e acredita com uma convicção calma e não resolvida que sem a infecção, um campeonato poderia ter sido dele. Aquela crença, aquele senão, permanecendo, é talvez o detalhe mais humano de todos. E falando sobre declínios silenciosos que deixam os fãs com mais perguntas do que respostas, nossa próxima história é um dos mistérios mais duradouros do fisiculturismo. Uma fisiologia dotada, espessa e assombrosa que simplesmente desapareceu. Mustafa Muhammad. Há algumas histórias de fisiculturismo onde o drama é alto, onde corações param, ossos quebram, infecções se espalham e manchetes são escritas. E então há histórias como a de Mustafa Muhammad, quieta, lenta e de alguma forma ainda mais perturbadora pela ausência de um único catálogo definidor. Porque quando tudo desaba gradualmente e sem alarde, de alguma forma é mais difícil de entender, mais difícil de processar, mais difícil de aceitar. No seu pico competitivo, Mustafa Muhammad era algo de se ver. O pro-austro-jordaniano carregava aproximadamente 270 quilos de músculo espesso, denso e arquitetonicamente notável com coxas tão suculentas, como os fãs descrevem, que se tornaram um ponto de conversa em toda a comunidade de fisiculturismo. Ele conquistou títulos mundiais do nabo no início de sua carreira, fez múltiplas aparições em Olympia e Arnold, alcançou top 10 em finishes e era o tipo de atleta que fez os fãs conversarem hipotéticos. E se ele pudesse melhorar seu condicionamento? E se pudesse juntar tudo no dia certo? O condicionamento frustradamente nunca cooperou muito bem. Ele supostamente falhou em quebrar o top 10 em 7 competições consecutivas em um trecho. Um padrão agonizante para um homem cujo potencial genético bruto parecia colocá-lo entre a elite. E então, em 2006, ele se aposentou, citando problemas renais e hepáticos, e o esporte continuou sem ele. O que aconteceu em seguida é o que torna sua história um dos maiores mistérios do fisiculturismo. Como mergulhos profundos no YouTube passaram a chamá-lo empreendedorismo pós-aposentadoria. Ginásios, suplementos, o manual padrão que os profissionais antigos tentam desabou espetacularmente. Dívida pesada, negócios fracassados, contas médicas se acumulando em cima de perdas financeiras. As economias que sua carreira deveria ter fornecido foram drenadas e o corpo fora dos protocolos extremos que o mantinham encolheu para algo que fãs em 2005 e 2026 estão descrevendo como uma das transformações off-juice no training mais drásticas na história do esporte. Não houve colapso dramático no palco, sem coma, sem amputação. Apenas a longa, calma, realidade cansativa de um corpo dotado e uma carreira promissora que ambos silenciosamente ficaram sem estrada. O mistério não está no que aconteceu. Está em porque ninguém parecia vê-lo vindo e porque o esporte deixou um de seus talentos mais interessantes desaparecer sem jamais entender verdadeiramente o que poderia ter se tornado. De um mistério silencioso para uma coragem explosiva pública que muda o mundo, o próximo homem em nossa lista fez uma decisão que custou quase tudo e saiu dos escombros com a cabeça erguida mais do que qualquer um tinha direito de esperar. Bob Paris em 1989 no auge absoluto de sua carreira com o esporte do fisiculturismo ao seu alcance e ofertas de endosso se acumulando e um corpo que a revista Flex havia classificado como a fisiologia única mais esteticamente perfeita que jamais viram. Bob Paris olhou para tudo que havia construído e disse a verdade mesmo assim. Bob Paris era por toda medida honesta uma obra de arte em forma humana. Mr. Universo, um competidor da era Liane que fez o esporte parecer menos competição atlética e mais escultura viva. Suas rotinas de pós eram tão graciosas, tão deliberadas e artísticas que mudaram o que as pessoas pensavam que o esporte poderia ser. Ele era celebrado. Ele era adorado. Ele tinha exatamente o tipo de plataforma que a maioria das pessoas em qualquer profissão passa sua carreira inteira lutando para conseguir. Em 1989, no auge da crise da AIDS, Bob Paris se assumiu publicamente como gay na mídia, na frente de todos em um esporte e uma era em que ser abertamente gay não era apenas profissionalmente arriscado, era pessoalmente perigoso. Ameaças de morte chegaram por correspondência e telefone. Ele perdeu aproximadamente 80% de seus endossos e reservas quase da noite para o dia. Os jurados supostamente começaram a pontuá-lo diferentemente. O esporte que havia adorado seu corpo de repente não queria nada a ver com o homem dentro dele. Ele também pressionou por testes de drogas no esporte e foi brutalmente honesto sobre o uso de esteroides em seu livro Gorilla Suit, que ele próprio chamou de pecado imperdoável aos olhos de uma indústria construída para manter uma ficção muito particular. Ele se aposentou em 1991 com um show final em 1992 e se afastou completamente da ribalta. O que ele se aproximou foi igualmente notável. Uma carreira como escritor, ator, ativista pelos direitos civis e advogado pioneiro da igualdade matrimonial. Muito antes de ser seguro, popular ou legalmente reconhecido na maior parte do país, ele construiu uma vida com seu parceiro Rod. Ele escolheu a autenticidade em vez de aplausos. E pelos seus 60 anos, o deus esculpido de 220 quilos é virtualmente irreconhecível. Não porque seu corpo se destruísse em alguma crise médica dramática, mas porque ele escolheu com plena consciência do custo se tornar uma pessoa completamente diferente. O mundo do fisiculturismo perdeu Bob Paris porque não conseguia acomodar a verdade sobre quem ele era. E no espaço que aquela perda criou, ele construiu algo muito mais duradouro do que qualquer troféu. De um homem que foi expulso do esporte para um homem que escolheu deixá-lo, mas encontrou no outro lado da aposentadoria que partir era mais difícil do que jamais esperou. Nossa próxima história pertence ao capítulo mais honesto, mais buscador e mais inesperadamente filosófico na história do monstro de massa. Dorian Yates. Quando você é o MR Olympia a sexta vez. Quando você passou anos em um ginásio de porão escuro em Birmingham transformando dor em uma filosofia. Quando você redefiniu o que a palavra condicionamento significa para um esporte inteiro. Quando você fez sangue e coragem em um modo de vida. Quem você é na manhã depois de decidir parar? Essa é a pergunta com a qual Dorian Yates tem estado lidando pública e privadamente por quase 3 décadas. E é uma pergunta que mais pessoas do que apenas fisiculturistas aposentados provavelmente deveriam estar se fazendo.
Dorian se afastou da competição em 1997 depois de acumular lesões que seu corpo simplesmente não conseguia sustentar mais. Tríceps, bíceps, o impacto estrutural implacável de anos de carregamento extremo em um frame que havia sido pedido para carregar mais do que qualquer frame humano deveria razoavelmente suportar. Ele havia vencido tudo. Ele estava pronto. E no momento em que a competição parou, algo muito mais difícil começou. Quando me aposentei, não está mais lá. Então, como eu me ajusto a isso? E isso definitivamente levou algum tempo. Depressão, desorientação, um colapso completo da identidade que havia estruturado todas as horas de vigília de sua vida adulta. Muitos profissionais antigos confrontados com aquele tipo de vazio se viraram para substâncias. Dorian em vez se virou para dentro em yoga, meditação, pilates, equitação e eventualmente cerimonias de ayahuasca e um envolvimento profundo com filosofia budista. O homem que uma vez se definiu inteiramente através da extremidade começou a buscar algo mais durável do que um troféu de competição. A transformação física que se seguiu foi por padrões de fisiculturismo significativa. O monstro de massa de 260 quilos mais lentamente se tornou notavelmente menor. Ainda impressionantemente apto, mas reconheci como humano de uma maneira que a versão do palco nunca foi. Um mestre Zenon de uma máquina uma vez permaneceu. Ele administra academias agora. Ele orienta. Ele fala abertamente, mais abertamente do que quase qualquer um de sua era sobre o lado psicológico escuro do esporte. A dismorfia corporal, a dependência de identidade, a maneira como o esporte constrói homens e depois os deixa sem nada quando a competição termina. Somos todos espíritos aqui para ter uma experiência física. Ele refletiu em entrevistas de 2026. Vindo do homem que uma vez treinou como se estivesse tentando intimidar Deus em si, a Terra com um peso particular. E de uma revolução interna silenciosa de um homem para um homem que fez um tipo bastante mais público de barulho. Nossa próxima história é sobre um gigante gentil que chocou o mundo inteiro do fisiculturismo em um único concurso e depois com a graça característica simplesmente decidiu apreciar sua vida. Gunther Schlierkamp. Há uma versão da história de Gunther Schlierkamp onde ele é um dos maiores IC do esporte. Um gigante alemão de mais de 300 quilos com uma personalidade tão calorosa e um sorriso tão genuíno que os fãs o chamavam de menino ensolarado. Um homem que poderia no dia certo com o painel de julgamento certo ser um contendente muito sério de Olímpia. E então está a versão real de sua história que é de muitas maneiras mais satisfatória. Um homem que olhou para tudo que o fisiculturismo profissional pedindo a ele para dar, fez um cálculo de olhos bem abertos sobre o que queria que sua vida parecesse e saiu em seus próprios termos. Gunther era um habitual do top 10 de Olímpia durante os primeiros anos 2000. Um competidor fisicamente impressionante e tecnicamente impressionante que poderia se igualar a qualquer um no dia certo. E ele teve pelo menos um dia que ninguém no esporte jamais esquecerá. O concurso onde ele derrotou Ronnie Coleman, o campeão olímpia reinante 8 vezes, enviando a multidão para uma erupção que era partes iguais.